seguinte, que preparar essa mensagem e pregar uma mensagem como essa, para mim, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz até hoje. Porque falar sobre mulher, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, falar sobre mulher é correr o risco de se emocionar. Por causa da mãe, por causa da esposa, por causa da sogra, por causa da filha, por causa de pessoas que já passaram pela nossa história, pessoas que estão na história. Então, quando a gente pensa em mulher, quando a gente pensa em você, Fabrícia, em Andréia, em Rafinha, em todas as mulheres que estão no Fruto da Oliveira, eu corro o risco sério de me emocionar. Quando eu comecei a ler a Bíblia para a gente preparar essa mensagem durante a semana, aliás, desde segunda-feira que eu estava com isso na cabeça, procura-se, porque o texto diz assim, olha lá, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Qual é o grande risco de falar de mulher? É se emocionar. Porque é uma procura que o autor do livro de Provérbios já tem a resposta. E eu vou dizer isso aqui para você daqui a pouco sobre o que o autor do livro de Provérbios, por que ele tem essa resposta. Quando eu comecei a orar, a buscar a Deus, para a gente compartilhar essa palavra, dessa mensagem, me veio tanta coisa na memória, me veio tanta coisa na cabeça e no coração, que sinceramente, eu sabia que eu ia correr o risco de passar pelo que eu estou passando agora. Emoções assim, muitas lembranças gostosas, muitas coisas boas, saudade e tudo mais. É fato a gente dizer que mulher é uma grande bênção de Deus na nossa história. Você, mulher, é uma grande bênção de Deus para nós, é um grande presente de Deus para nós. Foi tirada de nós, foi tirada da costela de Adão, mas foi entregue para nós pelo coração. O espaço da costela não foi preenchido, mas preenche o espaço do coração e da alma. Procura-se uma mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor excede muito ao valor de rubis. Provérbios 31, verso 10. E é um texto tão interessante que eu quero entrar logo nele, mas antes de entrar nele, uma das pessoas que me induziu a falar nessa noite sobre mulher foi uma senhora chamada Rosa Parks. Rosa Parks, na verdade o nome dela é Rose Louise Macaulay, mais conhecida como Rosa Parks. Nasceu em 4 de fevereiro, mas teve a sua história mudada no dia 1º de dezembro de 1955, por conta de um episódio que aconteceu em Montgomery, lá na cidade de Montgomery, em um ônibus. Em 1955, havia uma lei de segregação, uma lei de separação entre brancos e negros. Alguns lugares nos ônibus só podiam ser preenchidos por brancos, os negros não podiam assentar. Então, era uma fileira, do meio para trás, lá no fundão, era dos negros, né? E as partes da frente eram dos brancos. E era lei. Acontece que um dia, Rosa Parks, voltando do seu trabalho, ela era costureira, voltando cansada, fatigada, com os pés inchados, sentou justamente lá onde ela deveria sentar, onde ela poderia sentar, do meio para trás. Se sentou e cansada, não deu muita atenção às coisas que estavam acontecendo ao seu redor. O ônibus foi enchendo, e chegou no momento em que os brancos já não tinham mais lugar para sentar. O que o motorista fez? Estendeu o lugar para os brancos, forçando com que os negros, assentados ali naqueles assentos, tivessem que se levantar e darem lugar aos brancos. Então, os negros se levantaram e foram para o fundo do ônibus para ficarem em pé, enquanto os brancos se assentavam.
Rosa Parks nem estava se dando conta do que estava acontecendo. Ela simplesmente viu que o espaço do lado, que estava preenchido por um negro, ficou vazio, porque o negro se levantou para o branco sentar. Ela não se deu conta e se arrastou para a janela, para pertinho da janela. Eu estava no corredor. Ela se assentou lá perto da janela, quando vários brancos começaram a indagar: por que a senhora não se levantou? A senhora deve dar lugar para um branco sentar. E a confusão foi tanta que o motorista parou o ônibus, foi lá atrás onde ela estava sentada e deu uma ordem para que ela se levantasse e para que um branco se assentasse no lugar dela. Ela falou: não, eu não deveria fazer isso. Por que vocês me tratam assim? Ele falou: eu não sei, é lei. Eu vou ter que chamar a polícia. Chamaram a polícia. A polícia veio e ela falou mais uma vez com o policial: por que é que vocês estão me tratando assim? Eu não deveria levantar, aliás, ninguém deveria levantar por conta da cor da pele. E mesmo assim, o policial virou para ela e falou assim: eu não sei porquê, mas é lei e a senhora está sendo presa. 1955. Por conta desse episódio, um pastor chamado Martin Luther King, pastor batista, se levantou e começou a promover o que foi chamado de boicote aos ônibus de Montgomery, fazendo com que a empresa tivesse um desastre nas suas finanças e forçando com que as leis fossem mudadas, para que não houvesse mais segregação ou separação por conta da cor da pele. 1965, um ano depois disso, as leis são transformadas. Mas você sabe o que mais me chamou a atenção? Não foi esse episódio, foi a nossa injustiça, a nossa ingratidão histórica. Olha o que eu li a respeito dessa mulher, já viúva e com imensas dificuldades financeiras, envelhecida e sem qualquer amparo. Rosa foi despejada em 2002, aqui pertinho de nós. Quer dizer, um tempo perto ao que nós estamos vivendo. 10 anos após publicar o livro da sua biografia. Só não se tornou indigente e moradora de rua porque a Igreja Batista de Hartford Memorial a ajudou diante da comoção nacional que a possibilidade de sua redução a pedinte causou. O banco perdoou a sua dívida e ela teve um final de vida, pelo menos digno, e foi enterrada em 2005, aos 92 anos, com honras pela Guarda Nacional. Nós somos ingratos, não apenas com essa mulher, mas com todas e várias tantas outras mulheres que fizeram tanto por nós, que fazem tanto pela humanidade e que a gente não dá a mínima para a memória, para os feitos e para tudo aquilo que representa a vida dessas mulheres na nossa vida. Vamos para o texto. O texto se trata do conselho da mãe de um rei ao seu filho. Lemuel escreve o texto de Provérbios, capítulo 31, todo o capítulo 31 de Provérbios, lembrando dos conselhos que a sua mãezinha lhe deu. Agora, só para você ter uma ideia, o nome dela nem aparece, mas aparece o resultado da sua vida. Dos versículos 2 ao versículo 9, você vai me acompanhar, pelo menos no esboço, dos assuntos que são fruto dos conselhos da mãe do rei Lemuel para ele. Ela vira para ele e fala assim: não se venda por prazer. E o conselho é simples, ela vira para ele e fala assim: filho que eu gerei, não entregue o seu coração às mulheres levianas, e nem aquelas coisas que podem fazer com que o rei perca a sua vida, a sua dignidade, o seu caminho. Segundo conselho que a sua mãe dá para Lemuel foi: não se deixe vencer pela bebida alcoólica. Terceiro conselho: preserve o direito de todos os aflitos. Próximo: dê alegria aos que perecem. Quando ela fala assim, preserve o direito de todos
todos os aflitos. E logo após, ela fala para ele não ser vencido pela bebida. Ela fala assim: filho, se você se deixar vencer pela bebida, é provável que você pise naqueles que mais necessitam. Ela fala assim: filho, cuidado, porque se você for vencido pela bebida, é provável que você pise em quem não pode ser pisado, nos mais vulneráveis. Por isso, o próximo conselho é: defenda os vulneráveis, aqueles que necessitam, aqueles que precisam de alguém do lado deles. Próximo conselho: abra a tua boca, julga retamente. Próximo: faça justiça aos pobres e necessitados. Agora você começa a pensar: quem foi a grande motivadora para que Lemuel, no versículo 10, dissesse: mulher virtuosa, quem a achará? Ele estava justamente lembrando dos conselhos da mãe dele. Quando eu li sobre isso, eu comecei a pensar: poxa vida, como que na família as pessoas que compõem esse grande palco dos milagres de Deus que é a família, como elas nos influenciam? Eu me vejo hoje como fruto de uma grande influência da minha mãe, da Dona Rosália. Muitas vezes eu me vejo falando igualzinho a ela. Eu acho que pelo fato da gente passar mais tempo com as mães, não é verdade? A gente pega mais coisa da mãe. É pegar o jeito de falar, é pegar a forma de reagir às situações. Meu pai era extremamente ansioso, era muito ansioso. O meu irmão mais novo pegou muito isso dele. A minha mãe não. A minha mãe não era ansiosa. A minha mãe vivia e sempre vive cada dia por vez. E eu aprendi isso com ela. Eu não gosto muito de olhar para o passado, e eu aprendi isso com a minha mãe também, que não gosta muito de olhar para o passado. A gente começa a conversar sobre as coisas do passado, a gente fica meio para baixo, a gente fica, não sei se acontece assim com você. Então, é sempre para frente, para frente, para frente. Aí a vida vai me dar de presente uma outra mãe, Dona Sinira. E foi engraçado que eu comecei a me apaixonar primeiro pela Dona Sinira e depois pela Valdete. Eu já tinha amizade com a Valdete, e a Sinira, a minha sogra, foi visitar o Josué, que era meu colega de quarto, colega de sala, no seminário lá em Belo Horizonte. E nós nos conhecemos, foi amor à primeira vista. Se tem um negócio que eu não admito que fale comigo, que fale perto de mim, e nem faço para honra e glória do Senhor, é piada com sogra. Odeio piada com sogra. Porque quem faz piada com sogra abre brechas para o sujeito falar da sua própria mãe. Abre brechas para as pessoas falarem da sua própria filha quando ela for sogra. Abre brechas para pisar na grande bênção que pode ser essa relação entre sogra e genro. Eu vejo a relação da Valdete com a minha mãe, com a Dona Rosália, e é uma grande bênção. E eu vejo a minha relação com a minha sogra, que é um presente de Deus para a minha vida. E essas duas pessoas são capazes de dar conselhos amassando alho. Os conselhos mais complexos da vida, mexendo o feijão, passando um café, varrendo uma casa. E assim, na informalidade do dia, na informalidade da vida, nós vamos sendo moldados e modelados por essas bênçãos que são mãe, filha, esposa. Eu falei da minha mãe, falei da minha sogra, mas eu tenho que falar da minha esposa. A grande bênção que a Valdete é na minha vida. Eu sempre chamei e sempre vou chamar a Valdete da minha ruivíssima, maravilhosa, resplandecente e luminosa. A primeira vez que eu falei isso numa igreja, o pessoal começou assim: uai, o que é isso? O que o pastor está fazendo? Mas a Valdete, antes de ser a minha namorada, ela foi minha amiga. Nós batíamos papo em Belo Horizonte. Para você se situar na situação é boa, né? Para você se localizar na situação. Eu estudava em Recife e desci para Belo Horizonte para terminar o meu seminário.
Passei 3 anos em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte eu encontrei com o pastor Josué, que já estudava há 1 ano lá. Então nós continuamos a estudar juntos. Um certo dia Josué virou para mim e falou assim: Evandro, a minha irmã está vindo aqui para estudar. Vamos recebê-la na rodoviária? Eu falei: eu vou fazer esse sacrifício, eu vou lá. Gente, você precisa ver. A Rafinha lembra muito a Valdete, não é, João? Cabelão, o jeitão, o sorrisão. Você imagina, 6 horas, 5h30 da manhã, eu chegando na rodoviária e a Valdete descendo do ônibus. Parecia filme. Sabe aqueles filmes que a sujeita desce, aquele cabelão vermelho, aquele sorrisão brancão. Como dizia o Josué, não é? Ele ainda diz isso. Eu fiquei com as 4 rodas riadas. Eu olhei, eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí ela desceu com toda a sua simpatia, com toda a empatia que ela tem, e nós começamos a conversar, e passamos um bom tempo como amigos, conversando e conversando. Várias vezes ela ia na República onde nós morávamos, e eu ia acompanhando Josué na República onde ela morava. Até que chegou um tempo em que eu parei, o Josué virou para mim e falou assim: ô Evandro, eu não consigo ir lá hoje não, porque eu estou muito cansado. Você vai visitar minha irmã para mim? Eu falei: opa, vou. Vai ser um sacrifício, mas eu vou. Pode deixar que eu vou. E a partir daí eu já nem chamava mais o Josué. A amizade foi crescendo e eu fui aprendendo com essa mulher guerreira, vitoriosa, que ama a vida, que ama a Jesus, que ama o poder do Espírito Santo e que ama o poder da oração. Então são 3 mulheres que marcaram e marcam a minha vida para sempre. Aí veio a Néia como um presente de Deus para mim, uma pessoa linda, talentosa, inteligente e extremamente apaixonada por Jesus. Aí veio quem? Rafinha, a herdeira dessas mulheres. Né? Então eu digo que eu, Esdras, Josias e Josué e o Rafa somos os abençoados por conviver nesse buquê de flores de Deus na nossa vida e na nossa existência. Aí você começa a pensar: o que então é ser uma mulher virtuosa? Essa que Lemuel está procurando. É você olhar para essas lembranças e encontrar nessas mulheres qualidades que só elas têm, sem que ninguém fale: fulano de tal, será que ela é isso? Não, sem que elas digam: olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, elas simplesmente são agradáveis, inteligentes, esforçadas, tementes a Deus. Isso é ser uma mulher virtuosa. O rei Lemuel, do capítulo 31, dos versos 10 em diante, ele vai falar o que é uma mulher virtuosa. Vamos lá. A primeira coisa que uma mulher virtuosa tem para o rei Lemuel ela tem valor e não preço. Então ela não se vende. Ela não se vende com agrados, com dinheiro, com posições. Ela não se vende. Ela não se rende, ela não negocia sua fé, porque ela tem valor e não preço. O texto diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis, preciosos rubis. O texto continua dizendo que, além de não ter preço, de que ela é um ser que tem valor e não preço, ela é uma mulher confiável. O texto diz: o seu marido confia tanto nela que não precisa se preocupar. Ela persevera em fazer o bem, diz a palavra do Senhor. Ela faz da vida o seu empreendimento. Ela é empreendedora que não tem os riscos de empreender, de sair, de batalhar, de trabalhar. Sabe uma coisa que eu olho? É que o feminismo, eu falo feminismo e não a feminista, eu falo os ismos, e todos aqueles que pensam que a palavra de Deus diminui, menospreza, rejeita e rechaça a mulher com todo o seu valor,
no mínimo, nunca leram a palavra de Deus. Nunca leram a palavra de Deus. Porque foi de uma mulher que a humanidade veio. Vamos começar por aí. A humanidade só veio por conta da existência de uma mulher. Toda a humanidade veio. Porque a ordem para crescer e multiplicar veio depois que Eva apareceu em cena. Sim ou não? Aí você olha para a história, para os livros históricos, e vai estar eivado e cheio e recheado de mulheres como Débora, mulheres como Esther, mulheres como Noemi, mulheres que se levantaram guerreiras com todo o valor, mulheres como Hulda, profetiza. No Novo Testamento, a gente encontra com Maria, a gente encontra com Isabel, a gente encontra com Júnia, a gente encontra com um monte de mulheres. Priscila, mulher de Áquila. Pessoas valorosas, pessoas empreendedoras, pessoas que não esperavam nada de ninguém. Pessoas que arregaçavam a manga e partiam para o seu empreendimento sem temer os riscos. A Bíblia diz também em Provérbios que ela é generosa. A mulher virtuosa, ela é generosa. Ela pensa no pobre, ela pensa no desvalido, ela pensa nos humildes. Ela se antecipa às crises. Ela não teme o tempo do frio, porque diz a Bíblia em Provérbios capítulo 31, ela costura roupas de frio para os seus filhos e para o seu marido. Ela é parceira. Ela olha para o seu marido, não encara a vida do seu marido como isolada da vida dele. Sabe esse negócio? O sujeito casa, o sujeito está vivendo e a mulher tem que estar num canto, o marido tem que estar no outro. Ué, para aí. A Bíblia diz que os dois têm que ser um. Deixa o pai e mãe ser o homem e a mulher e os dois se tornam um. Então, não tem esse negócio de separação dentro ou debaixo do mesmo teto. A Bíblia diz que ela colabora, ela contribui para que o seu marido se assente entre os príncipes e seja honrado por eles. A Bíblia diz que ela vence a ansiedade. Como ela vence a ansiedade? Ela não tem medo do futuro. Ela projeta o seu futuro. Ela provê. Se você ler Provérbios 31, você vai ver uma mulher totalmente diferente das mulheres que você encara por aí, como, essa mulher bíblica, passiva. Não, ela é para frente, ela negocia, ela compra, ela vende, ela volta para casa, mas ela lança moda, porque a Bíblia diz assim, a força e a honra são o seu vestido. Uma roupa de marca não faz o vestido de uma mulher. Mas olha, se ela se veste com força e honra, aí ela vai ser reconhecida por todos como uma mulher de bem. Uma mulher transformadora. Uma mulher honrada. Mas uma mulher virtuosa também, diz a Bíblia, ela abre a boca com sabedoria. Ela não é fofoqueira. Ela não é maldicente. Ela não amaldiçoa, sabe? Ela tem sempre uma bênção para entregar à vida das pessoas. A boca dessa mulher não é um poço de maldição, mas é uma fonte de bênção. A Bíblia diz, ela abre sua boca com sabedoria. Mulher virtuosa também, de acordo com esse texto, de capítulo 31 de Provérbios, ela não come o pão da preguiça. Tem certeza que você convive com uma mulher assim. E a mulher tem esse dom, de não ser preguiçosa. De vez em quando eu canso só de ver as coisas que a mulher está fazendo em casa, só de ver. Eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe, eu lembro da Dona Cineira, eu lembro da Valdete, eu lembro de um monte. Gente, a minha avó andava o dia inteiro, sabe? Fazendo as coisas, nem sentava para comer, não. Terminava uma coisa e começava outra. E assim é a maioria das mulheres que eu conheço, eu tenho certeza, a maioria das mulheres que você conhece. Mulher virtuosa.
sabe, não come o pão da preguiça. Todos reconhecem o seu valor debaixo do teto. O que o Ronildo fez, né, é fruto daquilo que é a virtuosidade da mulher. Diz a Bíblia, o marido, os filhos, todos a dizem: você é uma bem-aventurada, você é uma mulher honrada, você é uma mulher de fibra, você é uma mulher de garra. Mas por fim, uma mulher só é virtuosa quando ela teme a Deus, quando ela teme ao Senhor. Agora, deixa eu te dar um detalhe, que talvez você não saiba. Tudo isso aqui, sabe, culminando com o fato dela temer a Deus, não seria muita coisa se ela não apresentasse esse temor a Deus ao seu filho. E você vê que tudo isso aqui é fruto da lembrança de Lemuel dos conselhos que ela deu. Mas o maior presente que Lemuel recebeu da sua mãe, sabe qual foi? E olha que eu não estava lá. Foi o nome dele. Porque Lemuel significa dedicado a Deus. Uma mulher que dedica os seus filhos a Deus é uma mulher que teme ao Senhor. É uma mulher que não precisa temer as coisas lá na frente, porque ela vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E quando forem velhos, desse caminho eles jamais se afastarão. Essa é uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa é aquela que se preocupa às vezes muito mais com os outros do que consigo mesmo. Mulher virtuosa, muitas vezes, é aquela que não aparece, mesmo estando fazendo muito. E falando nisso, tem muita coisa no mundo que foi feito por mulher e a gente pensa que foi o homem que fez. Você quer ver? Olha lá. A Catherine Burr Blodgett, ela inventou o vidro transparente. Quer dizer, o vidro com transparência foi inventado por uma mulher. E eu tenho certeza que você pensava que foi o homem que inventou o vidro. Os carros começaram a ter para-brisas com transparência de mais de 70%, ou de 70%, por conta da invenção de uma mulher. Os filmes começaram a serem filmados com lente, com vidro transparente por causa dessa mulher. E sabe qual foi? A primeira grande produção, superprodução, que recebeu uma lente, sabe, de vidro transparente por causa da Catherine Burr, e o vento levou. Um dos maiores clássicos do cinema mundial só foi o que foi por causa da invenção do vidro transparente. Ainda embaixo, nós vamos encontrar com Hedy Lamarr. Ela inventou nada mais, nada menos do que o Wi-Fi. E a gente pensava, eu tenho certeza que muita gente pensava que era um homem que tinha inventado o Wi-Fi. Mas foi a mulher, Hedy Lamarr. Vamos nas de cima, aquela primeira lá. Eu gosto muito dela. Eu vou falar o nome aí, você vai lembrar ou tentar imaginar o que ela inventou. Amália Auguste Melita Bendis. O que ela inventou? O coador, o filtro de papel. O filtro de papel para coar o café. O nome dela é Melita. Melita, você usa tanto o filtro Melita, né? De vez em quando você usa o Jovita, né? Mas o Melita foi inventado por essa Amália Auguste Melita Bendis. Olha uma que nós todos estamos devendo muito a ela nesses dias de hoje. Letitia Guerre. Ela inventou nada mais, nada menos do que a seringa. Olha como o mundo hoje está sendo abençoado com a invenção dessa mulher. Eu tenho certeza que muita gente pensava que era um homem que tinha inventado a seringa. Mas vamos lá para Gertrude Elion, que também tem uma contribuição histórica memorável. Ela inventou os medicamentos usados para tratamento da leucemia. Uma mulher, e não um homem. Vamos para uma segunda lista de mulheres que inventaram coisas e a gente pensa que é um homem. Quem você acha que inventou o limpador do para-brisa?
Mary Anderson, aquela primeirinha, aquela senhorinha lá. Uma inventa o vidro, a outra inventa a coisinha de limpar o vidro. Em cima, a do meio lá, a Marla Deltz, ela inventou o gerador de energia termoelétrica doméstica, que depois, com a evolução, chega a uma geladeira. Passou pela sua cabeça que uma mulher inventou a geladeira e não um homem? Embaixo, aquela primeira, Marie Van Britten-Brown, ela inventou o sistema de monitoramento por câmeras domésticas. Sabe? Essas empresas que tem hoje monitoramento doméstico, esse monte de câmera, foi um invento dessa mulher, de Marie Van Britten-Brown. Stephanie Kwolek, ela inventou a fibra Kevlar. Deixa eu te falar. Assim falando, você pensa, poxa, o que é a fibra Kevlar? É muito usado nos pneus dos automóveis e principalmente no... Como chama aquele negócio de proteção de bala? Colete à prova de bala. No colete. A fibra Kevlar foi inventada e a sua aplicação mais poderosa é no colete à prova de bala. Uma mulher e não um homem. Mas aí chega aqui na Lotte Heininger. Ela inventou o filme de animação. Todos os desenhos animados que a gente vê, sabe que tem esse movimento dos anos 50 até hoje, são por causa dessa mulher, Lotte Heininger. Não sei se é assim que fala o nome dela. Talvez eu já esteja, promovendo aqui uma injustiça, errando o nome dessas mulheres. Mas eu trago essas mulheres, a lembrança delas, para que você tenha ideia do quão transformador, do quão pode ser a vida e a existência de você como mulher, temendo a Deus e colocando a sua vida na presença do Senhor. Amém? Mulher virtuosa. Qual é a imagem de mulher que vem na sua cabeça quando você pensa mulher virtuosa? Eu tentei trazer uma imagem de uma mulher empreendedora, com algumas pastas na mão, cabelo bem penteado, bem maquiada. Eu tentei trazer uma foto assim, mas eu encontrei com essa senhorinha empreendedora, que está arriscando a sua própria vida, arriscando a sua própria segurança, e está lá do lado de fora da sua casa. O que ela vende? Verdura, gravata e cadernos enfeitados ou decorados à mão. Ela vende tudo. Ela vende tudo. Eu não sei do caráter dessa mulher. Eu não conheço o caráter dela, mas eu conheço que ela pode se aproximar muito da figura de uma mulher virtuosa, muito mais do que a gente possa imaginar. Mas antes de eu passar para a próxima, eu quero passar para você alguns conselhos. Eu quero falar com os homens agora, com você que é homem, que é companheiro. Alguns conselhos para você lidar bem com esse presente de Deus que se chama mulher. Primeiro, ame-se. Ouviu, amém? Ame-se. Porque se você não se amar, você nunca vai estar preparado para amar ninguém, para entregar o seu coração para ninguém. Então, se você se amar, se você gostar de você, então você vai projetar a obediência ao primeiro mandamento do Senhor Jesus. Qual é o mandamento que resume todos os outros mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua devoção, e ao próximo como a si mesmo. Então, amaiada, primeiro conselho, só entra numa relação com alguém se você se amar, se você se valorizar. Porque aí você não vai culpar ninguém de te fazer infeliz, você já entra feliz. Ouviu, amém? Você não entra
para fazer feliz a ninguém. Você já entra feliz e entra querendo compartilhar daquilo que você tem. Amor próprio. Segundo, respeite os limites e os tempos da sua companheira. É só você lembrar de uma coisa: ela veio de uma família diferente, ela veio de uma cultura diferente, ela veio de costumes diferentes. Então, por mais que nós estejamos juntos, nós estamos juntando diferenças. E a beleza está na diferença. Quando nós respeitamos o diferente, a bênção acontece. Terceiro, só aí, ame a pessoa com quem você está se relacionando. Ame, não é gostar não. A grande diferença entre amar e gostar é simples. Gostamos das pessoas que servem para nós. E enquanto elas nos servem, nós gostamos delas. Toda relação baseada no gostar morre quando a pessoa do outro lado fica inútil. Sabe? Não serve mais. Não serve mais para as suas emoções, não serve mais para os seus desejos, não serve mais para os seus propósitos, não serve mais para as suas vontades. Amar é respeitar, aceitar e caminhar junto, apesar de não servir mais. A gente só percebe que ama quando a gente está reconhecendo que os defeitos fazem parte das qualidades. Como assim, gente? Olha que doideira. A gente só percebe que ama quando a gente se dá conta que que os defeitos do outro fazem também parte das suas qualidades. É simples a gente entender. Mulher, você é muito preguiçosa. Ele já não sabia disso. Mas qual foi a contribuição para fazê-la mais produtiva? Só acusação? Só cobrança? Só desprezo? Para! Se você já é feliz, se você já se ama, então você também vai amar os defeitos dela, porque você também, se amando, ama os defeitos em si mesmo. Sim ou não? Então, eu percebo que eu lido com os defeitos da pessoa, da mulher, ou, se fosse o caso, do homem. Por quê? Porque eu conheço também os meus defeitos e me amo. Assim eu estou preparado para lidar com os defeitos dela e caminhar com ela, não querendo mudá-la, mas oferecendo e facilitando a caminhada para que ela melhore a cada dia para ela. E o grande conselho para os homens é: tema a Deus e viva com a mulher debaixo do temor ao Senhor. Nada mais importa se não houver temor. Quando há temor, sabe, os homens têm medo de trair, não por causa da mulher, mas por causa do Deus que está vendo a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso serve para o homem e para a mulher. Sim ou não? Quando há temor a Deus, nós não desprezamos, rejeitamos e humilhamos a pessoa, porque tememos aquele que está acima de nós, aquele que uniu a nós e aquele que tem projeto para as nossas vidas. Esses são os conselhos para que a gente contribua para a grande construção dessa mulher virtuosa, que só é virtuosa por causa do temor a Deus, em o nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu serei injusto, certeza absoluta, na homenagem que eu vou prestar. Injusto com pessoas que passaram por mim, por minha vida, pessoas que estão na minha vida, mas eu queria e eu quero que as pessoas que aparecerem aqui representem a todas aquelas mulheres de fibra, de garra, que construíram em mim aquilo que hoje eu sou. E é dessa forma que eu apresento a lista das mulheres encontradas como virtuosas.
Se você não se acha aqui, nessa lista, você pode ter certeza que você se acha no meu coração. Que você se acha impressa na minha vida e na minha história. Se, de alguma forma, eu fui injusto com você e não te coloquei aqui, saiba que eu sou parte que você fez em mim. E eu louvo a Deus por todas essas mulheres virtuosas que aqui estão e as que eu injustamente não consegui colocar e não pude colocar. Então sejam abençoadas poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? E não estão aqui as crianças, as adolescentes, as jovenzinhas, porque em um outro tempo serão homenageadas também em nome do Senhor Jesus. Mas essa é a grande lista das mulheres que eu encaro como virtuosas. Tenho certeza que fui justo com algumas que não apareceram aqui. Mas saiba, eu sou fruto, sabe, dessa virtuosidade na vida de cada uma dessas mulheres que amanhã tem o seu dia internacional sendo reconhecido. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória pela vida de cada um de vocês. Sintam-se homenageados em nome do Senhor Jesus.